Sabe aquela sensação de carregar um peso, uma mágoa que parece não ir embora? Às vezes, perdoar parece a coisa mais difícil do mundo, né? Mesmo sendo algo tão central em muitas crenças. É verdade. É um tema que, olha, toca todo mundo, uma hora ou outra. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesse universo, que é bem complexo, né? O universo do perdão. Isso. E para essa nossa conversa, a gente tem um material bem rico, sabe? São análises profundas de textos bíblicos, diferentes visões teológicas, Uhum. tanto católicas quanto protestantes, né? E também reflexões de pastores, gente que lida com isso no dia a dia. E até uns relatos pessoais, assim, bem impactantes. Que legal. Então a ideia aqui é tentar desvendar o que realmente significa perdoar. Porque isso importa tanto para a nossa vida espiritual, para os nossos relacionamentos. Exato. E como alguns materiais até sugerem, né? Para nossa saúde também. Vamos ver se juntos a gente consegue extrair um pouco mais de clareza e, quem sabe, um caminho mais prático para lidar com essa questão toda. Ótimo ponto de partida. Então, o que é, afinal, o perdão? A base bíblica, que aparece bastante nos textos que a gente analisou, é a ideia de absolvição. Absolvição. É como decidir não levar mais em conta a ofensa, sabe? A dívida, a culpa da outra pessoa. Gostei de uma comparação que apareceu no material, acho que do monergismo, que fala em quitar uma dívida impagável. Isso já dá uma dimensão, né? Exatamente. Uma dívida que a gente não teria como pagar. E os materiais, eles diferenciam o perdão que vem de Deus e o nosso perdão, o perdão humano, certo? Como funciona essa relação? Isso, eles fazem essa distinção sim. O perdão divino é apresentado como uma dádiva, sabe? Um presente da graça de Deus. É Deus escolhendo não atribuir culpa a quem se arrepende e confia nele. Então não é algo que a gente mereça. Não, de forma alguma, é por puro amor. Tem um salmo, o 86, versículo 5, que diz que Deus é bondoso e perdoador, cheio de misericórdia. Que bonito isso. E tem uma imagem muito forte usada numa reflexão do Jesuscope, que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento. Uau, mar do esquecimento. Puxa, uma imagem poderosa mesmo. É, né? Mas e a nossa parte? Como a gente aqui, Hellis Mos Pais, como a gente entra nessa história? O perdão humano é tipo uma cópia menor disso? Olha, em essência sim, ele é um reflexo. Quando perdoamos alguém, estamos também absolvendo a culpa daquela ofensa específica naquele contexto do relacionamento. Uhum. Os textos da Bíblia Sagrada Online, por exemplo, enfatizam que é um ato pessoal de misericórdia e que deveria brotar do amor, da humildade, da bondade e da nossa própria relação com Deus, claro. Entendi. Mas atenção a um ponto crucial que várias fontes ressaltam, tá? Perdoar não é ter amnésia. Ah, isso é importante. Sim. Não é fingir que nada aconteceu, sabe? Mas sim tomar a decisão consciente de não deixar a amargura, o ressentimento, criarem raízes dentro da gente. Entendi. Não é apagar a memória, mas sim lidar com a emoção que ficou ligada àquilo, né? Exatamente. É não deixar aquilo te controlar mais. E falando em visualizar isso, tinha umas metáforas bem legais que surgiram na leitura do material da Canção Nova, né? Ajudam a gente a pegar melhor a ideia. Sim, são ótimas. Eles comparam perdão com várias coisas. Por exemplo, uma chave, Uma chave? Como assim? que abre ou fecha portas nos relacionamentos, sabe? Ah, Ou o remédio. remédio. Às vezes amargo de engolir na hora, mas que traz alívio para a alma depois. Faz sentido. Também um degrau que nos ajuda a subir, a evoluir espiritualmente. Um dom, um presente que a gente recebe e tem a chance de passar diante. Gostei dessa do dom. E até uma medida que meio que revela a profundidade da nossa própria caminhada, da nossa compreensão da graça. Nossa, quanta coisa. Ver o perdão por tantos ângulos já mostra como ele é fundamental. E essa importância toda parece ligada diretamente à nossa condição humana, certo? A ideia de que todo mundo erra, né? Exatamente. Isso é um consenso nos materiais que a gente viu. Romanos 3,23 é citado várias vezes. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uhum. O pecado é descrito não só como atos errados isolados, mas como uma inclinação, sabe?
uma tendência a se rebelar contra o que é certo aos olhos de Deus. E a consequência disso, como um outro texto de Romanos, o 6:23, diz, é bem pesada. O salário do pecado é a morte, uma separação de Deus. É um cenário meio sombrio, sim. Mas é aí que a ideia do perdão divino se torna a grande solução, imagino eu. Precisamente. A mensagem central do cristianismo, né, é que Deus providenciou uma saída por meio de Jesus Cristo. Em Efésios 1:7 a gente lê: "Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados." Entendi. O sacrifício de Jesus é visto como o pagamento daquela dívida impagável que a gente tinha. Ok, então, existe essa oferta de perdão divino, mas como a gente acessa isso? É automático ou os textos falam em, sei lá, condições? Falam sim. Textos como Atos 3:19, Marcos 1:15 e 1 João 1:9 apontam para alguns elementos-chave. Quais seriam? Olha, primeiro, um arrependimento genuíno, reconhecer o erro e querer mudar de direção, sabe? Certo. Segundo, a fé em Jesus Cristo, confiar que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para cobrir nossos erros. Fé. E terceiro, a confissão. Admitir nossas falhas diante de Deus. Mas tem um porém aí, uma condição que nos traz de volta para o nosso dia a dia. E é assim, bem direta. Deixa adivinhar. Tem a ver com perdoar os outros? Bingo! Acertou na mosca. Mateus 6, versículos 14 e 15 é citado repetidamente e não deixa muita margem para dúvida. O que diz lá mesmo? Diz assim: "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas." É forte. Nossa, é direto mesmo. E a própria oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, né, tem aquele pedido: "Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Então, peraí. Não é só uma sugestão legal, é quase um pré-requisito. O nosso perdão aos outros está ligado ao perdão que a gente espera receber de Deus. É o que os textos indicam fortemente. Parece que perdoar quem nos ofende se torna a prova, a evidência de que a gente realmente entendeu e valorizou a graça imensa que recebeu. Entendi. É como uma prova concreta, né? Isso. Efésios 4:32 coloca assim: "Olha que claro, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." O nosso perdão deveria ser um espelho, um reflexo do perdão divino. Uau, isso é bem sério. E parece que não tem limite para esse perdão espelhado. Lembra daquela passagem famosa em Mateus 18, quando Pedro pergunta para Jesus se deve perdoar até 7 vezes? Ah, sim. Clássica. Uma análise do Jesuscope até comenta que Pedro já devia estar se achando super generoso com esse número 7, né? Sim, porque aparentemente alguns ensinamentos da época falavam em perdoar tipo 3 vezes. Pedro dobra e ainda acrescenta 1. Talvez para impressionar Jesus. Boa tentativa. Só que a resposta de Jesus é desconcertante. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. 490. É isso. Então, as análises tanto do Jesuscope quanto da Rede Comuna explicam que não é para a gente pegar a calculadora e ficar marcando. Não é um número literal. Ah, não? Não. A ideia é de um perdão ilimitado. Contínuo. Espera aí. Ilimitado? Mas como assim? Isso é humanamente possível. Boa pergunta. A interpretação que surge é que cada perdão genuíno, ele zera o placar. Zera o placar? É. Não se mantém um registro, uma contabilidade de ofensas. Se a gente ficasse contando, não seria ilimitado, concorda? Seria só uma tolerância bem grande. É verdade. A ideia é que a dívida daquela ofensa específica é completamente cancelada, sem deixar resquícios para serem cobrados lá na frente, sabe? Zerar o placar, isso soa libertador. E os materiais indicam que essa libertação não é só para o ofensor, né? É para a gente também, para quem perdoa. Olá! Com certeza. Olha, Talvez quase até toda a mais gente para conhece quem a parábola perdoa. do filho pródigo, Perdoar não é? libera Aquela o história do outro filho que daquela volta culpa a casa e específica tal. no relacionamento, Mas, sim. Mas o uma maior das nossas beneficiado, fontes, muitas baseada vezes, em é quem Timothy perdoa. Keller, sugere uma Como coisa assim? curiosa. Porque te liberta da Talvez prisão da estejamos a focar na amargura, personagem daquele errada. desejo de E vingança, se a chave da do história for antes do ressentimento irmão que mais fica velho? corroendo Daquele por que dentro, ficou. sabe? Lucas 6,37 é perspectiva. direto. Perdoai e sereis perdoados. Uhum. E aquela imagem usada pelo Jesuscope é muito boa. Não perdoar é como andar algemado ao ofensor.
Nossa, algemado. É. Você não consegue ir a lugar nenhum sem arrastar aquela pessoa junto na sua mente, na sua emoção. Fica preso àquela situação, àquela dor. Essa imagem da algema é pesada mesmo. E faz a gente pensar, o que acontece então quando a gente escolhe não perdoar? Quando decide ficar algemado? Pois é. Uma das reflexões que a gente analisou do Douglas Gonçalves lá no Jesuscope detalham os efeitos bem práticos disso na vida da pessoa, né? Sim, ele aponta alguns comportamentos que são bem típicos, segundo ele, de quem está preso nessa falta de perdão. O primeiro é justamente esse: olhar para o placar. O placar. É a pessoa que vive com um bloquinho mental, sabe? Anotando os erros do outro, as datas, quantas vezes aquilo aconteceu. Fica obcecado pelos números. Tipo o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Exatamente. Que sabia direitinho quantos anos tinha servido o pai sem nunca ter ganhado um cabrito para fazer festa. Ele tinha o placar na ponta da língua. Faz todo sentido. E o segundo padrão que ele descreve, qual era? É o de se vangloriar dos próprios acertos para justificar a mágoa. É aquela frase clássica: "Ah, mas eu nunca faria isso com você." A pessoa se coloca num pedestal, né? Compara a própria retidão, que muitas vezes é meio imaginária, com a falha do outro e esquece completamente da própria necessidade de graça. Esquecemos fácil das nossas falhas, né? Muito fácil. Lembra do apóstolo Paulo dizendo: "Dos pecadores eu sou o principal." Quem não perdoa muitas vezes perde essa noção. Fica cego para as próprias falhas. E isso leva ao terceiro ponto que ele menciona, que é a pessoa se tornar um reclamão crônico, um murmurador. Isso, a pessoa passa a ver tudo com os olhos manchados pela mágoa. Sabe, reclama de coisinha pequena, vive irritada, mesmo cercada de bênçãos. É o irmão mais velho de novo. De novo, reclamando do cabreto, sendo que ele era herdeiro de tudo. A falta de perdão distorce a nossa percepção da realidade, do que realmente importa. Puxa. E tudo isso, segundo ele, culmina no quarto ponto: a divisão e o isolamento. Como assim? A pessoa começa a evitar lugares, eventos, até cortar relações, só para não ter que encontrar o ofensor ou lidar com a situação. Ela recusa participar da festa da graça que Deus oferece, metaforicamente falando, porque o outro está lá. O mundo dela vai encolhendo, vai se fechando. Uau! Ouvir essa lista é um pouco desconfortável, né? Faz a gente pensar nas nossas próprias reações, inevitavelmente. Com certeza. É um espelho. E além desses efeitos na alma, nos relacionamentos, o material da Canção Nova toca num ponto ainda mais sério: o impacto na saúde física mesmo. Sim, eles alertam bastante para isso. Mencionam estudos e observações clínicas que ligam a falta de perdão crônica a problemas psicossomáticos. Tipo, Depressão, ansiedade, síndrome de pânico. E eles vão além, sugerindo até um risco aumentado para doenças mais graves, como câncer e problemas cardíacos. caramba, isso é sério. Dizem que a falta de perdão mata sonhos, projetos, perspectivas de futuro. É como se a vida ficasse travada. E até citam Efésios 4:26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Alerta para não deixar o ressentimento dormir com a gente, né? Exatamente. Para resolver logo, para não deixar aquilo se instalar. Meu Deus. Então o negócio é sério, mesmo, em todas as áreas. O que nos leva à pergunta inevitável: como a gente faz para perdoar na prática? Especialmente quando a dor é muito grande. É a pergunta de 1 milhão, né? Os materiais, como os da Bíblia Sagrada Online e também a visão presbiteriana internacional que a gente viu, concordam num ponto fundamental. Qual? Perdão é, antes de mais nada, uma decisão da vontade. Não é primariamente um sentimento. Uma decisão, mesmo sem sentir vontade. Exatamente. Muitas vezes a gente não sente vontade nenhuma de perdoar. O sentimento pode vir depois, ou não. Mas a escolha de perdoar, de liberar aquela dívida, é uma decisão que a gente toma. E eles reconhecem que frequentemente a gente precisa da ajuda de Deus para tomar essa decisão e mais ainda para sustentá-la ao longo do tempo. Não é fácil. Entendi. É um ato de vontade com suporte divino. Isso muda a perspectiva. E aquela reflexão do Jesuscope sobre a parábola do filho pródigo, olhando para a atitude do pai, ela dá umas pistas práticas bem interessantes, né? Sim, são bem legais os pontos que ele levanta. Primeiro, a importância de criar um ambiente para o perdão. Criar um ambiente.
O filho só teve coragem de voltar porque, de alguma forma, ele sabia ou pelo menos esperava que o pai fosse receptivo. Será que nós criamos espaços seguros para que as pessoas que erraram conosco possam se arrepender e buscar o perdão, ou a gente já recebe de pedra na mão? Boa pergunta. E o segundo passo que ele aponta? Facilitar o perdão. Não colocar um monte de obstáculos, não humilhar a pessoa, não exigir 1 milhão de provas de arrependimento antes de liberar o perdão. Uhum. O pai, na parábola, ele vê o filho de longe e corre ao encontro dele. Ele não fica lá, de braços cruzados, esperando o filho rastejar até ele. Ao primeiro sinal de volta, ele age para facilitar. Que lindo isso, correr ao encontro. E o terceiro ponto que eu achei muito significativo também é restaurar a posição. Restaurar a posição. O pai não aceita a proposta do filho de se tratado como um simples empregado. Pelo contrário, manda trazer a melhor roupa, o anel que era símbolo de autoridade, de pertencimento à família, as sandálias que só homens livres usavam. Escravos andavam descalços. Nossa! Perdoar de verdade, nesse modelo, significa não usar o erro passado para manter a pessoa diminuída, controlada ou numa posição inferior. É devolver a dignidade dela. Uau, isso é profundo. E aqui, claro, entra uma ressalva importante, que foi mencionada no material do Jesuscope e está implícita em outros também. A gente precisa ter o discernimento de distinguir um erro comum, um pecado, de um crime. Ah, sim. Isso é crucial. Exato, em situações de abuso, violência, fraude grave, coisas assim. Nesses casos mais sérios, o perdão interior, liberar a mágoa pessoal, não ficar remoendo aquilo para não adoecer, continua sendo importante para a nossa própria saúde espiritual e emocional. Certo. Mas isso não elimina a necessidade de buscar justiça, de garantir a segurança, a proteção, de estabelecer limites muito claros. A reconciliação imediata ou a restauração completa da confiança podem não ser possíveis, nem mesmo aconselháveis, dependendo da gravidade e da falta de arrependimento ou mudança do ofensor. Entendi. O perdão no coração não anula a responsabilidade e as consequências, sejam elas legais ou de proteção pessoal. Exatamente. São coisas diferentes. Perdão não é ser conivente ou se colocar em risco. Essa distinção é fundamental, mesmo. Mas naqueles casos onde a reconciliação é segura e possível, ela parece ser o objetivo final, né? Lembro de Mateus 5, que fala pra gente largar a oferta no altar e ir primeiro se reconciliar com o irmão. Sim. O pessoal da Rede Comum até chama a reconciliação de coroação evangélica do perdão. É uma boa imagem, né? O perdão abre a porta, a reconciliação é atravessar essa porta e restaurar o relacionamento, na medida do possível. Legal. E um combustível essencial para a gente conseguir fazer tudo isso, tomar a decisão, facilitar, restaurar, buscar reconciliação quando possível, é algo destacado tanto por God Questions quanto pelo Jesuscope. Manter viva na memória a dimensão do perdão que nós recebemos de Deus. Ah, lembrar do quanto fomos perdoados. Exato. Pensar nisso com frequência. Que a nossa dívida com Deus era, infinitamente maior do que qualquer ofensa que alguém possa ter cometido contra nós. Isso nos dá perspectiva, humildade e força para perdoar. Essa perspectiva me faz lembrar de outra distinção interessante que um dos materiais trouxe, acho que foi da Rede Comuna, a diferença entre perdão e tolerância. Eles argumentam que o que a gente muitas vezes chama de tolerância hoje em dia pode ser uma espécie de falso perdão. Sim, a analogia que eles usam é bem forte. Dizem que a tolerância, nesse sentido que eles criticam, pode ser como morfina. Morfina? É. Alivia o sintoma na hora, o climão social, o desconforto, mas não trata a doença, que seria o erro, o pecado em si. Tolerar nesse sentido seria fingir que não tem problema, sabe? Ah, eu aceito o outro como ele é, mas sem nunca confrontar o erro de forma amorosa, sem chamar ao arrependimento, à mudança. Isso não cura nada de verdade, só mascara o problema. Entendi. Só joga para debaixo do tapete. Exato. Enquanto o perdão de verdade, que pode até ser mais doloroso no começo, porque exige reconhecer o erro, talvez confrontar, buscar mudança, esse sim é o tratamento que busca a cura real, a transformação, a morte do velho homem, como eles colocam. Não é só passar um pano. Interessante essa distinção. E essa necessidade de lidar com a raiz do problema vale para a gente também, né? O material do Got Questions fala sobre um tema delicado, o perdoar a si mesmo. Sim. Como funciona isso?
Então, eles argumentam que a chave para isso não é a gente encontrar uma desculpa para si mesmo, ou minimizar o próprio erro, mas sim aceitar plenamente o perdão que Deus já nos ofereceu através de Cristo. Ah, então não é a gente se dando um tapinha nas costas e dizendo, tá tudo bem, bola pra frente. Não é bem isso. É mais profundo. Perdoar a si mesmo passa por admitir a própria falha, sem rodeios. Reconhecer que somos imperfeitos e que não conseguimos nos salvar sozinhos pelos nossos méritos. Certo. E aí é parar com a autopunição. Aquela culpa que fica remoendo e que não larga. Porque isso, no fundo, é como se a gente estivesse dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para cobrir aquele nosso erro específico. Entendi. É quase uma falta de fé na graça, né? Pode ser visto assim. Então, perdoar a si mesmo é abraçar a graça de Deus de verdade e deixar que ela nos liberte dessa angústia contra nós mesmos. É aceitar a absolvição que vem de Deus. Faz sentido. O exemplo do apóstolo Paulo, que você mencionou antes, se encaixa perfeitamente aqui, né? Totalmente. Ele tinha um passado terrível como perseguidor de cristãos, mas ele não viveu preso nisso, remoendo a culpa. Ele transformou essa história num testemunho poderoso da misericórdia de Deus, como ele mesmo conta lá em 1 Timóteo. Uhum. Ele sabia que a luta contra o pecado continuava dentro dele. Lembra de Romanos 7, aquela angústia? Mas ele descansava na certeza de que em Cristo ele já tinha sido justificado, perdoado. Isso está lá em Romanos 8. É essa confiança que libera. Que incrível! Essa possibilidade de transformação fica muito clara também naquele testemunho do Júnior, compartilhado num dos vídeos que a gente analisou lá do programa Mulher.com. Uma história de vida bem difícil, né? Muito difícil. Ele conta que perdeu a mãe, teve um pai ausente e abusivo, entrou numa depressão profunda, perdeu a vontade de sonhar, de viver. Sim, ele relata como a leitura da Bíblia o fez descobrir um Deus diferente, um Deus que era um pai amoroso. Mas mesmo assim ele sentia um bloqueio na vida. E ele percebeu que a dificuldade em perdoar o pai terreno estava travando tudo. Era como se faltasse uma chave para destravar as coisas. E a atitude dele foi bem radical, né? Foi. Ele conta que pegou o telefone, ligou para o pai com que ele mal falava e disse que o perdoava. Simples assim. E ele descreve a sensação de alívio que veio na hora, como se algo tivesse sido apagado. Nossa, que coragem! Muita coragem. E a partir dali, ele conta que se sentiu livre para seguir em frente. O relacionamento com o pai começou a ser restaurado aos poucos e, curiosamente, até os negócios dele começaram a dar certo, a prosperar, algo que ele conecta diretamente a essa liberação interior e a inspiração que ele sentiu vir de Deus, da esposa, da filha. Que história forte. Mostra o poder transformador do perdão na vida real, né? Além de toda a teologia, as lições que ele tira dali são bem marcantes. Sim, ele fala que o perdão foca no futuro, não no passado. Que às vezes a iniciativa tem que ser nossa, mesmo que a gente tenha sido ofendido. Fala da importância da fé, da resiliência, de ouvir a Deus e as pessoas próximas. E dessa ideia de semeadura e colheita. Perdoar foi uma semente que gerou uma colheita inesperada de coisas boas na vida dele. Lindo isso. Juntando histórias como a do Júnior com as análises teológicas, bíblicas, as reflexões pastorais, a imagem que se forma do perdão é muito rica, muito profunda. É verdade. A gente viu que não é algo simples, mas é absolutamente central. É um dom que vem de Deus, mas também um mandamento para nós praticarmos. É uma decisão muitas vezes difícil pra caramba, mas que, no fim das contas, liberta. Liberta quem perdoa e, potencialmente, quem é perdoado. Vimos que envolve encarar o erro, o nosso e o do outro, se arrepender quando necessário e escolher ativamente soltar a mágoa, liberar a dívida. E que isso é muito, muito diferente de só tolerar ou fingir que não aconteceu nada. Exato. E ficou claro também como é fundamental aceitar o perdão para si mesmo, que está totalmente ligado a receber a graça de Deus. E, por outro lado, o preço alto de não perdoar, um custo espiritual, emocional, físico e nos relacionamentos. Que surgiu das nossas leituras. Qual seria? De um lado, os materiais falam muito desse perdão ilimitado, radical, do 70 vezes 7 de Jesus. A ideia de zerar o placar sempre. Certo.
Mas, do outro lado, a gente viu aquela ressalva importante sobre situações de crime, de abuso, ou de ofensas que se repetem sem parar, sem nenhum sinal de mudança ou arrependimento do ofensor. A distinção necessária. Exatamente. E isso levanta uma questão crucial, que talvez não tenha uma resposta fácil, pronta. Que é, Como a gente vive essa graça radical do perdão, esse chamado a zerar o placar sempre, sem ser ingênuo, sem ser conivente com o mal ou se colocar em risco desnecessariamente? boa pergunta. O equilíbrio, né? Como equilibrar essa misericórdia que parece infinita com a sabedoria prática? A necessidade de proteger a si mesmo, proteger os outros, de estabelecer limites saudáveis, em alguns casos até de buscar justiça formal. É a grande questão que fica pairando, né? Onde a misericórdia encontra a sabedoria na prática do dia a dia. Como essas duas coisas caminham juntas. Exato. Não temos a resposta final aqui, claro, mas só de reconhecer essa tensão, essa complexidade já é um passo importante, eu acho. Sem dúvida. É um território que cada pessoa, cada comunidade, precisa explorar na sua própria jornada, com oração, com discernimento. Perfeito. Fica essa reflexão, então, para levar conosco. Muito obrigada por nos acompanhar nesta exploração sobre as muitas camadas e a profunda importância do perdão.